vocês que veio participar. O Imbondeiro no Brasil é barriguda e na África é baobá. Eu colhi uma história e agora eu vou contar. Eu colhi uma história e agora eu vou contar. Eu colhi uma história e agora eu vou. Mas eu colhi vocês. Hoje convidamos a Aline para estar aqui connosco. A Aline é da CIA da Companhia Forrobodó de Teatro, que foi criada em 2004 em São José do Rio Preto, lá em São Paulo. Eles começaram por realizar espetáculos teatrais baseados nas suas pesquisas sobre as tradições populares brasileiras, especialmente a literatura de cordel e os folguedos, além de desenvolverem ações de incentivo à leitura e outras linguagens. 2 anos depois, começaram a realizar projetos de contação de histórias que passaram a ser o carro-chefe do grupo. Finalmente, em 2012, o Centro Cultural Banco do Nordeste convidou a Aline Alencar, uma das fundadoras do grupo, para dar uma oficina de contação de histórias no sertão da Paraíba, em Sousa. Foi então que a Aline veio para o Nordeste e aí começa uma verdadeira história de amor. Quando regressa a São José do Rio Preto, após a oficina, Aline acaba decidindo voltar 4 meses depois para o sertão nordestino para ministrar oficinas e realizar contação de histórias em praças, escolas rurais, bibliotecas, asilos e abrigos em pequenas cidades da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Até 2015 foram várias idas e vindas entre o sertão da Paraíba e São Paulo. Até que a Aline e a CIA, a Companhia Forrobodó de Teatro, finalmente se mudam para João Pessoa, mais precisamente para o famoso bairro do Castelo Branco, onde adotaram a Praça dos Brinquedos para realizar projetos de literatura, contação de histórias e oficinas. Em 2007, felizmente, a sede do Castelo de Histórias recebeu a certificação do Ministério da Cultura como ponto de cultura. A casa-sede, que fica em frente à Praça dos Brinquedos, tem também uma biblioteca com livros, revistas e gibis para poder realizar empréstimos que estimulem crianças e adultos à leitura. As apresentações do Castelo de Histórias na Praça dos Brinquedos são famosas no bairro do Castelo Branco e na cidade de João Pessoa. E foi com muita honra que em 2019 fomos receber e acolher apresentações do Castelo de Histórias todos os sábados e domingos durante o mês de dezembro inteiro, no Natal na usina. A gente conseguiu ter um espaço chamado Espaço Kids, onde a gente dedicou toda a programação à formação do público e ao incentivo à leitura e à cultura com esta presença magnífica do Castelo de Histórias. Aline, eu quero te agradecer muito por estares aqui hoje, por a gente estar tendo esta conversa. A gente só se conheceu em 2018, mas desde que eu conheci a história e o trabalho da Companhia Forrobodó, da tua companhia, e a importância que vocês têm para a cultura, eu fiquei muito impressionada sobre... É um trabalho essencial, não é? Porque vocês tratam do público infantil, que é um público que está em construção. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, que eu achei muito engraçado quando eu estava fazendo a pesquisa para este bate-papo aqui, que coincidiu a tua chegada a João Pessoa com o Dia Internacional do Quem Conta Histórias para o Mundo, né? Que é um projeto internacional de contadores de histórias que se celebra no dia 21. E eu sei que tem um caos aí muito legal. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho desse caos para a gente, porque acho que ele é o pontapé de saída, digamos assim, aqui em João Pessoa, né? E da praça, da ocupação da praça. Foi. É aquele... Boa noite, Dina. Que prazer, antes de mais nada, né, de estar falando com você, de estar nesse momento aqui compartilhando um pouco dessa história nossa, do Castelo de Histórias. E muito bem lembrado pela Dina, porque é um caos, né, essa chegada até aqui. Aconteceu justamente nessa data, 21 de julho, que é o dia... eu conto histórias para mudar o mundo. Tanto é que eu acho que mudou mais a minha vida do que qualquer outra coisa, né? E a vida também desse bairro,
que foi um divisor de águas antes dessa data e depois dessa data. Logo que eu cheguei aqui, justamente nesse dia, havia um compromisso social de contar histórias. Todo contador de histórias tem que contar uma história nesse dia, que é o dia 21 de julho, não adianta. E eu lembro que eu estava hospedada na casa de um grupo de teatro que estava me recebendo aqui em João Pessoa, e eles também de São Paulo, vindos morar para cá. E aí eu acordei, falei para a mãe, né, dos integrantes, falei para ela, falei, Sônia do céu, hoje eu preciso contar a história para alguém. Vocês se reúnem aí na sala, mas pelo menos tem que ter duas pessoas, eu e mais uma pessoa para contar a história. Aí ela falou assim, mas você quer contar a história? Eu falei, mulher, eu tenho que contar a história hoje, porque hoje é o dia do contador de histórias contar para salvar o mundo. Ela falou, mulher, a gente vai lá na casa de fulana de tal, você não quer contar lá não, a gente arruma um lugar para mais gente te ouvir, né, contar a história. Eu falei, bora lá. E aí o que acontece? Acontece que acabei contando numa praça, que é aqui no bairro do lado, que todo mundo achou que ainda era pouco contar para todo mundo na casa, me levaram nessa praça, que é a Praça dos Bancários, a Praça da Paz, e lá eu contei para meia dúzia de gente as histórias, e o povo que assistiu se encantou, né? Que viu aí os causos, né? O toque do pandeiro, já todo mundo se anima, já vira festa, né? Ainda mais no Nordeste, já vira festa. Aí a Sônia, no dia seguinte, comentou aqui para uma vizinha aqui do Castelo, falando que eu tinha feito esse barulho lá na Praça da Paz, contado a tal história. Aí ela acordou e falou assim, não, peraí, quando ela acordar, levantar, eu vou falar com ela. E ela me indagou quando eu levantei, falou, eita, você não vai contar a história aqui na nossa praça também? Eu estou sabendo que você contou lá na Praça da Paz, nos bancários, e você está no castelo e não vai contar a história aqui? Eu falei, mulher, se você me arrumar uma praça aqui também, e pelo menos 4, 5 crianças, eu conto história. Ela é para já, levante daí que eu vou te levar na praça. E aí fui seguindo ela. Quando eu cheguei, virei esquina, eu já vi uma árvore assim frondosa. Aquela árvore frondosa já roubou meu coração. Eu falei, gente, que pequena florestinha é essa? E fui chegando perto, vi um quiosquinho. Aí eu falei, que mimo, que coisa mais bonita ver essa praça no meio do nada, escondido de tudo, de todos. Ela falou, aqui se chama Praça dos Brinquedos. Aí eu peguei, bora então, domingo eu vou contar a história aqui nessa praça. E no domingo eu cheguei lá, montei um pequeno cenário, a Sônia, inclusive, a mãe, que fez até pedagogia, até hoje uma das nossas colaboradoras, que esse ano o Castelo de Histórias vai fazer 5 anos, né, no dia 21 de julho, que a gente colocou para essa data também. Ela também deu oficina esse dia de origami. E foi a coisa mais bonita, por quê? Porque hoje as crianças que a gente na época contou são todos adolescentes, né? Já são adolescentes, e aí quando eu fui embora, estava fechando as coisas, eles falaram assim, ei, contadora de histórias, você vai voltar no domingo que vem, né, para contar a história aqui para a gente na praça. Porque estava a Tárzia, a Sônia, os 3 netos da Tárzia, mais 2 crianças ali, vizinho da praça. Eu falei, vocês querem que eu volte? Pelo amor de Deus, volto domingo que vem. Aí roubou meu coração, né, gente? Aí não adiantou. Aí ali nasceu o projeto Castelo de Histórias. Basicamente, me mudei para a rua, e estou nela até hoje. Aí consegui alugar essa casa, que é o Ponto de Cultura, depois de 1 ano, né, que eu me mudei aqui, é aqui do lado da onde é o Ponto, né, que é um prédiozinho que eu morava, e aí a casa, quando depois eu me mudei para cá, virou o QG do Ponto mesmo, né? Então, eu moro numa casa Ponto de Cultura, é uma casa que eu acho que o único espaço privê é o banheiro. Eu acho essa história, eu achei a história incrível, eu não sabia, eu acho que ela é um caso
fantástico, porque é muito coincidente, né, essa data com a tua chegada aqui a João Pessoa, é muito louco. Oi, mulher, meu Deus do céu, Mas como que. não são só crianças, né? Porque eu, pelo menos no Natal na usina, é assim, eu vejo os pais, os adultos, todo mundo lá curtindo tudo. Assim, acho que às vezes os adultos ficam mais, querendo mais, É, até é muito engraçado ver essa reação dos adultos com o trabalho que vocês fazem. é. É porque tem uma Aí, coisa que eu acho que é quando o adulto ele percebe que ele pode ser criança a hora que ele quiser. Porque o ser criança dentro da gente, ele nunca morre. Ele só fica guardadinho, porque a gente não tem tempo dele sobressair. Porque a gente já tem tanta obrigação na vida, tanta coisa para fazer, para produzir, que ele fica adormecido. Mas quando aparece aquela válvula, aquele gatilho, aí cai a gargalhada. Quando vai ver, está disputando brincadeira que nem criança, está fazendo rinha para ganhar a competição, tá ali caído no chão, que nem palhaço. Quando você vai ver, o adulto já foi. então, eu gostava de me explica uma coisa, porque vocês vão contando histórias, né, de forma meio dramatizada, né? Porque é tudo na base de livros, vocês usam muito cordel. Como é que é esse processo? Vocês pegam as histórias, inventam ou inventam os personagens? Como é que é? Como é o teu processo criativo, digamos assim? Então, eu acho que é um processo como quem trabalha, né, em qualquer outro trabalho, inclusive, né, que vai elaborar o seu plano de trabalho, o seu plano de aula, ou aquilo, o seu roteiro do que tem que fazer a semana. E é a mesma coisa que acontece para a gente, né, que precisa elaborar o seu canovate, o seu roteiro, e poder experimentar a partir disso. Então, assim, primeiro, eu acho bacana quando a gente propõe uma temática, né? De que história a gente vai querer contar, né? Qual é esse momento que a gente quer contar? E a luz, que eu acho que é inspiração. Como eu vou contar essa história, né? Se ela vai ser musical, se ela vai ser em bonecos, ou se ela vai ter mais dramatização, ou interpretação, enfim, vai depender muito da linguagem que o grupo vai querer explorar. É claro que a minha vinda para cá também foi para alimentar as pesquisas em torno à cultura popular. Então, esses expedientes da cultura popular a gente usa muito no nosso trabalho, ou a musicalidade, ou a escolha do gênero textual, como a literatura de cordel, os causos, né? Dar espaço de fala a essa arte que durante muito tempo no país, né, ficou tida e tendo ela como uma arte menor, porque não é uma arte erudita, porque não é uma arte que está nos grandes centros e espaços de fala, né? Então, a gente basicamente foi escolhendo aquilo que talvez nesse país tem mais dificuldade de lidar, só mesmo desafios, por exemplo, a ociosidade de espaços públicos. Então, quando você ocupa uma praça e traz vida a um lugar, a uma praça que até então era abandonada, né? Por falta de iniciativas, enfim, por um monte de coisa, você já sai do espaço fechado, você já sai da segregação e você já traz para o público, aonde que democraticamente todo mundo pode usufruir. A gente dá espaço para aqueles que nunca tiveram oportunidade, que eu acho que é isso que é bacana do Castelo de Histórias, que qualquer pessoa que tem vontade de fazer qualquer coisa, aqui tem espaço para fazer, tem palco, né? Que é o nosso momento de experimentação, que a gente chama. Então, aqui eu acho que já passaram mais de, sei lá, 5 coletivos artísticos, né? A gente tem um coletivo aí que formou um grande coletivo hoje na Argentina, que é o Circo Mil Rutas. Eles começaram aqui no Castelo de Histórias, e hoje eles já são um grupo que realizam coisas maravilhosas lá em Buenos Aires. Eles se conheceram aqui, né, fazendo uma atividade aqui com a gente.
E quando você dá espaço para uma cultura que é uma cultura que sempre foi marginalizada, uma cultura menor, que é a cultura popular, muitas vezes, né? Então, e trabalhar com todos esses expedientes foi uma coisa fantástica poder, por exemplo, no Natal da Usina, tá tendo essa visibilidade, que o público consiga ter a visibilidade desse projeto que nasce de um quintal, né? Nasce num quintal, da forma mais humilde que pode ser. Tenta fazer dos seus lençóis, tenta fazer dos seus tapetes, seus carpetes, a sua lona, né? Tenta reinventar formas de como contribuir com os artistas que vêm aqui apresentar ou que estão aí viajando e apresentando. Então, muitas vezes a troca é um lugar para dormir, ou a troca é, sei lá, um chapéu, né? E eu acho que o que a gente realizou no Natal da Usina foi muito especial realmente para o nosso projeto. Poder dar visibilidade para o nosso projeto lá, aonde teve sessões que a gente, sei lá, tinha em torno de 400 pessoas assistindo a gente. Foi, no Então, final, no final foi. é, Os últimos finais de semana foram bem cheios. foi Eu bem cheio. lembro que quando eu te falei contigo para a gente amarrar essa participação, né? Eu lembro que tu ficaste logo, nossa, como assim? Mas é que eu acho que realmente eu acho que também a gente tem que, como um dos grandes eventos de João Pessoa, Natal na Usina é um dos maiores eventos da cidade em dezembro, né? E eu acho que a gente tem também uma obrigação muito forte nesse quesito de formar público. Eu acho que a gente não pode ser um ovni que aterriza, faz um bocado de atividades e vai embora. Eu acho que a gente tem que ir plantando sementinhas. Eu acho que a gente já em 2018 foi tendo algumas atividades, né? E eu acho que a gente já deixou sementes, porque eu vi muitas crianças que tinham estado em 2018 aparecendo em 2019. Aconteceu até, eu acho que eu comentei contigo, as crianças do Natal da Usina, do público, né? Criaram um grupo de WhatsApp para combinar os rolês no Natal para assistirem às coisas. Eu achei isso uma coisa extraordinária. E era principalmente para assistir vocês e depois as performances de circo, né, que aconteciam na sequência. Então eu achei que foi um modelo muito legal. E uma coisa que eu lembro que eu falei contigo era pegar precisamente essa coisa da literatura de cordel, né? Da gente ter esse cuidado de resgatar essa cultura que ela é muito. Eu não vou dizer que ela é muito nordestina, porque ela é nordestina, mas ela é muito brasileira. Ela talvez tenha perdido um pouco no país, né? Para o sul, sudeste, centro-oeste, mas é a história do país que é contada através de um folhetim, né? Digamos assim. Aqui a gente ainda consegue encontrar nas feiras à venda, né? Eu acho que é uma coisa extraordinária e eu vejo que as pessoas reagem muito bem a essas histórias que são contadas através do. É imaginário popular, né? Eu não sei se tu tens a mesma opinião que eu, provavelmente tu és muito mais estudiosa do assunto que eu, mas eu acho que existe um carinho muito grande para com o cordel aqui, para com essa figura da cultura popular. Eu acho que o público em geral gosta muito e os pais incentivam muito os filhos a conhecer mais também. Eu estou errado ou é uma sensação certa? Não, tá certíssimo, mesmo, porque, olha, a Paraíba, ela é o berço da literatura de cordel, sabe? Eu que viajei aí por alguns lugares, né, pelo interior, pelo sertão, pude comprovar, aliás, conheci a literatura de cordel há uns anos atrás, em 2004, quando eu decidi montar pela primeira vez pelo meu grupo, né, um trabalho de teatro que os cordelistas, inclusive, são paraibanos, né? Então, assim, colocar em destaque, por exemplo, a cidade de Guarabira, que ali é um reduto mesmo, né? João Camelo de Melo Rezende, quando escreve o grande clássico dos clássicos,
da literatura de cordel, que é o Pavão Misterioso, que inclusive o Ednardo fez a música O Pavão Misterioso por conta do cordel, né? Não foi o contrário, que as pessoas acham, como a música foi um sucesso, ainda mais numa novela que teve aqui, Saramandaia, né? Pavão misterioso, pássaro formoso. O Neymar canta, né? E foi um sucesso na época, mas foi devido a esse cordel do João Cabral de Melo Rezende, que é de Guarabira, que é uma terra também de muitos cordelistas. Aí a gente não pode deixar de falar de Leandro Gomes de Barros, que Leandro Gomes de Barros, né, ele morou muito tempo na cidade de Pombal, era um grande cordelista, e ele sai de Pombal na década de 40, 50, se eu não me engano, e ele vai morar no Recife, e vai trabalhar numa gráfica. E devido ao trabalho dele dessa gráfica, ele consegue imprimir os folhetins dele. E aí, por isso que também Recife teve toda essa... Pernambuco, né? Esse envolvimento também com a literatura de cordel. Também por conta desse grande gênio, esse grande mestre que é o Leandro Gomes de Barros. E também não podemos deixar de falar, todo o estado, né? Mas também ressaltar, obviamente, da Itabaiana, com o Zé da Luz, né? Sim. Uma terra de muitos artistas, meu Deus, que lugar iluminado é Itabaiana, né? E, enfim, então, assim, já faz parte do imaginário do povo, né? Hoje, uns alunos, ontem, aliás, eu fiz um pedido para que eles fizessem um desenho sobre São João, porque eu falei, gente, eu fiquei realmente impressionado quando eu vim para cá, para o Nordeste, como São João aqui, ele é valorizado, né? Assim, é uma coisa que para tudo. É mais até se duvidar que Carnaval, né? Porque o São João é aquela coisa, forró, o chachado, as danças, a quadrilha, festival de quadrilha, o povo enfeita as casas de bandeirinha, é a fogueira na porta da casa, é as comidas típicas, é o forró, são as cidades típicas, é tudo, para tudo, né? E até feriado, minha gente. Pois é. São João. Aí eu terminei e falei, professora, eu sou tão ruim de desenhar, não posso fazer o cordel, não. Sério? Eu falei, faz cordel. Que maravilhoso! Faz cordel. Se você acha melhor que você é melhor cordelista do que desenhista, mete broca no cordel. Então é bem por aí, né? Tá no imaginário do povo mesmo, faz parte, né? Nossa, que E a gente só quer maravilhoso! valorizar. Sim. E como é que tu vês essa coisa, por exemplo, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar a gravar e tu estavas falando dessa questão, que é que eu acho que vocês têm um papel incrível nesse sentido do estímulo à leitura, porque o trabalho de vocês, ele não é somente contar uma história, não é? Ele envolve toda uma encenação, envolve a música, envolve a performance. Tem uma coisa muito performática, eu acho, na forma como vocês lidam com o público. E, na verdade, vocês têm uma relação muito próxima com o público, né? Vocês vão conduzindo conforme o público está reagindo, não é? Mas essa questão aí que eu acho importantíssima, porque além de vocês contarem uma história, vocês transformam o livro num objeto de desejo para as crianças. Ela percebe que daquele livro ele deixa de ser um objeto físico para se tornar uma possibilidade de sonho, né? De criar a sua história, de ter a sua aventura, né? E isso no Brasil é um problema difícil que a gente tem de crianças terem um hábito de leitura, os adultos eu acho mais difícil inclusive da gente implementar, acho que são hábitos que se pegam em criança, né? Mas como é que tu vês isso? Por exemplo, aí no Castelo Branco, que vocês têm atividades muito regulares, a biblioteca aí, tem realmente as crianças ficam nessa intensidade de querer ler, de pegar outro livro, deixar outro, como é que funciona? Sim.
Bom, eu acho que, olha, gente, para quem trabalha com livro e leitura nesse país, né, com promoção à leitura, já é um grande resistente, já é uma pessoa que com certeza vai ter um espacinho no céu, porque não é fácil trabalhar com essa linguagem, né, de estar trabalhando, promovendo o livro como algo atrativo, como um brinquedo invisível, como um companheiro, como um amigo, como um guardião, né? O livro ele tem toda essa função de acalentar, de estar com você, porque às vezes a gente se sente num estado mesmo, né, de estar só. E o livro é aquele ser que ele está ali dando tchauzinho, falando assim, ó, você não está só não, tem eu aqui, ó. Se você me abrir, você vai ver que você não está sozinha, aliás, está cheio de gente aqui querendo te conhecer, querendo que você conheça essa história. Então, muitas vezes a gente tem a dificuldade de ser permitida a receber esse convite. E aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade porque, primeiro, né, a leitura não foi algo que todo mundo teve acesso. Hoje, a peculiaridade das pessoas procurando, por exemplo, para saber ler nesse país, né, por exemplo, programas como o EJA, existe uma razão muito singular para cada um querer, e não importa a idade, a ter essa leitura, a ter uma leitura. Então, nunca é impossível a gente se experimentar na leitura. Mas a gente está falando de um país que ainda engatinha em relação a isso. Então, eu acho que uma das formas, uma das estratégias que o Castelo de Histórias adotou na sua forma de como promover a cultura e principalmente a leitura, é fazer com que o público se sinta atraído de uma certa forma, como se a gente fosse encantadores de serpentes, sabe? Aquele sujeito que tem a flautinha e que meio um encantador de serpente, de falar isso, de fazer essa experiência ser atravessado primeiro no corpo daquela pessoa. Porque quando a experiência atravessa no corpo, o sujeito já foi tomado. Aí, quando ele vai ver, ele pergunta, e aí você fala, e você aponta, veio daqui, ó, tcharam, abracadabra, né? A pessoa fala, veio daí, como assim? Fala, você quer testar? Leve para casa, veja como é que é. E aí volta no final de semana e fala, caramba, é verdade, vou pegar outro, vou levar outro. Então, a gente, para poder fazer com que esse sujeito se sinta atraído pela leitura, é necessário que haja todo um caminho de experimentação, ativar no outro a potência dele viver, experienciar aquela história, estar dentro, de mão dada, muitas vezes, com o próprio personagem, que é isso que às vezes a gente faz. Quantas vezes a gente conta uma história que convida a plateia a seguir a história junto com o personagem, né? Que nem quando conta a Formiguinha Neve, e a Formiguinha precisa ir falar com a morte. Meu Deus do céu, justo com ela. E pergunta para a plateia, né? Para alguma criança, ou adulto que seja, e pergunta: quem quer ir comigo? Me ajuda, pelo amor de Deus, eu morro de medo de ir sozinha. Aí sempre aparece, né? Uma criança fala: tá bom, eu vou com você. Porque tem piedade da formiguinha, com paixão. Então, olha só, uma coisa, uma brincadeira dessa, a gente está trabalhando com tantos valores, né? Valores do companheirismo, da amizade, da sororidade, da empatia, que quando termina a história, que deu tudo certo, a formiguinha conseguiu chegar, né, o seu objetivo, poxa, ela com certeza o contador de história conseguiu, né, no caso a gente, conseguiu chegar muito mais além, que a gente fez com que aquela criança que muitas vezes não tem espaço de fala, muitas vezes não é ouvida, não tem atenção, ou que não tem essa relação de afeto, sabe?
ou é tímida demais, ela acaba esquecendo de tudo isso e virando o centro do universo. E para ela essa experiência foi uma experiência que ela jamais na vida dela vai esquecer, né. E aí para ela então entrar na experiência da leitura, e de como a gente apresenta isso para ela, 2 palitos, né. Ontem eu estava vendo até uma afirmação de que as pessoas mais incríveis desse mundo, viu, as pessoas que conseguiram criar coisas mais maravilhosas desse mundo, criadores, cientistas, enfim, pessoas geniais. Foi feita uma pesquisa e dentro dessa pesquisa essas crianças, esses adultos, aliás, né, quando eram crianças eles ouviam histórias, né. Então, Tem uma pesquisa de um neurocientista chamado António Damasio. Ele refuta algumas coisas, por exemplo, ele refuta Descartes naquela história de eu penso logo existe. Ele diz que primeiro a gente sente e depois é que a sim, gente pensa, né? E ele tem sim. uma entrevista fabulosa em que ele diz que uma criança que tem acesso à cultura e às artes vai sempre ser o melhor cidadão, Uhum. porque tem precisamente esse tipo de experiência com os valores, né? E isso é uma coisa que transforma o ser humano, porque as pessoas nascem com uma apetência, né? Obviamente, mas existe todo um contexto envolvente que acaba afunilando também essa apetência, né? E a capacidade de É, sonhar é uma coisa que a gente tem que levar para o resto da vida. Não tem como a com gente viver sem certeza. capacidade de sonhar. E o livro, e o teatro, e as artes é isso. É dar-nos essas asas para podermos, sei lá, para não ter barreiras. Eu acho que o facto de a gente pensar não ter barreiras é uma coisa muito libertadora, né? Totalmente. Ele nos Então, liberta, né. isso. Por isso que eu acho que, alguns sistemas, ainda muito fechados, têm uma dificuldade em democratizar mais, o acesso à leitura, né. O que é democratizar? É poder dar oportunidade para quem trabalha com essa frente, né, que são professores, contadores de história, mediadores de história, a estarem mais nesses lugares, apresentando esses mundos, gente, porque nós temos o papel, sabe do quê? De dar vida às bibliotecas que guardam, como se fosse um cemitério, as histórias. Porque se a gente não contar essas histórias, elas vão ficar ali no cemitério das histórias, guardadinhas, e ninguém nem vai saber as histórias maravilhosas que ali tem. Então, a nossa função é como, né, para os escritores que eu estava te dizendo, né, aquele escritor que bate no peito, que tem muito, né, respaldo social, que é isso e aquilo, mas ele tem que olhar e saber, né, que isso às vezes acontece porque quem trabalha com atividades para criança, achar que é uma atividade menor. Ah, você trabalha com criança. Ah, você escreve para criança como algo menor. Saiba que nós estamos plantando para no futuro essas crianças lerem o seu livro, para que essas crianças, né, vão para suas atividades culturais, sejam adultos cultos, né? Então, assim, tudo começa lá de baixo, tudo começa lá desde o momento quando você nasce. A importância, por exemplo, das mães de lerem para os bebês na barriga, sabe? De estar próximo, porque teve coisas que eu entendi no meu caminhar de contadora de história, que hoje eu faço muito meu lema disso, sabe? Que para mim, quando eu conto uma história, é como se eu estivesse trocando um afeto com a criança, com aquele que escuta, aquele que ouve. Então, esse afeto, ele está no olhar, ele está na entonação, ele está naquele olho que está buscando saber o final, ou quando eu vejo, que para mim é a chave de ouro, que é quando eu estou contando algo, por exemplo, né? E os olhinhos todos assim estão para cima, imaginando a história.
E quando eu falo olhinhos, é tanto para criança, para adulto, para todo mundo, que é criando as imagens com o olhar, né? Isso é realmente muito fabuloso, é incrível. É uma das coisas que eu ficava sempre muito impressionado lá no Natal na usina é como realmente havia um silêncio na plateia e aquela expectativa, o que é que será que vai vir agora, né? Eu para mim era um dos momentos mais interessantes, era precisamente a gente começar o dia com essas atividades, porque era muito gratificante assistir àquilo que se passava ali e ver a felicidade Foi no lindo, olhar. Temos que fazer foi este lindo, ano, foi temos que lindo. fazer mais vezes. Acho que tem que ter Nossa, sempre, na eu acho verdade, não tem que nem como não ter esse tem tipo que de ter atividade. sempre, meu Deus. E que riqueza foi aquilo, sabe? Teve um dia que a gente fez a história, né, do Natal, e foi a história da cartinha do Natal, como surgiu a cartinha do Papai Noel, né? Foi Sim, uma esse história que dia nós... foi lindo. Bom, foi lindo. E o Papai Noel chorou, né? Porque quando acabou a contação de história, a gente estava com uma mega carta desse tamanho, assim, ó, no cartaz, né? Com todas as coisas escritas que as crianças queriam no Natal, pedir para o Papai Noel. E eram coisas de valores humanos, não eram videogames, não eram bens materiais, não. Eram coisas humanas. Então, pô, as crianças são incríveis sempre, né? Era paz, era amizade, era fraternidade, solidariedade, todas as coisas, amor à natureza, todas as coisas incríveis que é o que está faltando no planeta, né, gente? Então, as crianças já estão dando esse toque para a gente, bora lá, porque, olha, a gente vai ter que ensinar para vocês como é que se vive a espécie humana, né, nesse planeta, porque do jeito que vocês estão fazendo não está dando certo. Aí eles escreveram, né, a cartinha para o Papai Noel lá, a cartolina gigante, e aí quando acabou a cotação, aí eles olharam para mim e falaram, mas a gente não vai entregar para o Papai Noel? Aí eu falei, eita rapaz, vamos então entregar para o Papai Noel. Então, bora lá. E eles se juntaram, cada um pegando uma ponta lá da cartolina, da folha gigante, né? Carta para o Papai Noel. E aí fomos, né, saímos em comitiva, um atrás do outro, para entregar essa carta para o Papai Noel, que estava chegando no Natal da usina, né? Ali, para o horário dele ali, né? Dentro da galeria. Aham. E quando ele viu o bando de crianças chegando com a carta, Papai Noel, a gente precisa te entregar isso e a gente quer te dar um abraço. Menino, quando ele viu, e eles agradecendo para o Papai Noel a gratidão que eles tinham por ele existir, que o Papai Noel não aguentou e caiu em lágrimas. Ele chorou, ele ficou emocionado, né? E foi um momento assim único, porque eu vi que as crianças, assim, tomaram o poder ali da contação. Falaram, não, peraí, a gente fez tudo isso na contação de história para nada. Não, a gente vai lá entregar para o Papai Noel. E quando fui ver, eu lá atrás dele, gente, vamos então entregar. E fomos entregar. Então, e voltamos depois todo mundo junto para finalizar a contação de história. Então, é disso. Momentos como esse, né? Ou momentos como até os próprios feirantes aguardando, na expectativa, né, de ver o movimento acontecer. Então, mexeu com tudo. Mexeu ali dentro da usina, mexeu aqui fora com o nosso projeto, com as pessoas nos ligando, nos perguntando se no final de semana que vem ia ter Natal na usina, e a gente ia estar lá, e que tal tudo mais, que ia estar lá para assistir a gente. Então, assim, foi um movimento maravilhoso, que a gente só tem muita gratidão, todos nós. Uma pena, Rafa e o Marinho aqui não tá agora, nesse momento, para expressar o que eles sentiram, mas foi rico para todos nós, toda a equipe do Castelo das Histórias. Só nos fortaleceu. E mais ainda,
a gente percebeu que a gente é capaz de realizar o Castelo Histórias também fora da nossa praça. Eu acho Não, que vocês isso são do mundo. Vocês são do mundo. Vocês podem ir para foi uma qualquer coisa, canto que vocês vão encantar qualquer adulto, qualquer criança. foi. E com esse formato de oficina, com esse formato dessa interação, desse movimento, né? Que aconteceu lá, foi demais. Então, foi de extrema gratidão mesmo poder estar naquele espaço, né? Eu sei que no último domingo, no último dia do evento, foram 1.500 pessoas que estiveram lá. E era tanta gente que não tinha cadeira já para todo mundo. Ficou bem tumultuado, inclusive. Foi uma loucura. Então, e as pessoas porque foram ver um alto de Natal, foram ver trupe de palhaço, foram ver contação de história, foram curtir uma feirinha de artesanato. E foi uma coisa, eu achei que para mim foi uma vitória muito grande isso ter acontecido. E muita gente, mas muita gente mesmo, que ao longo do evento todo veio falar comigo e me dizer que é de João Pessoa ou né, da área metropolitana e que nunca na vida tinha pisado naquele espaço. Eu me surpreendi muito com isso. Porque é um espaço central da cidade, não é? E as pessoas não têm o hábito de ir a equipamentos culturais, não é? Isso é uma loucura. Pensar que isso não é uma coisa tão simples. E eu vou dizer mais, viu? Odina? O fato, por exemplo, de ocupar um espaço que tem uma dinâmica como a usina, né, cultural, que é esse movimento do espaço aberto também, que é um movimento que nos lembra as feiras populares, lembra a praça, que lembra a família, que lembra essa coisa que, ao mesmo tempo, tem um aconchegante daquele espaço que pode nos acolher, que nem lá, né, a galeria, as salas, né, mas que também a área externa, ela também dava esse convite, ao convite que acontece no mundo desde a Idade Média, desde que o mundo é mundo, que é o espaço onde todos são iguais, que é o espaço da área pública, vamos dizer assim, né? Que é o céu, é você ver o céu, é você ver aquele movimento como se você estivesse numa praça, né? Florida, colorida, com árvores, com barraquinhas, com um bondinho, com um grupo que está terminando de se montar aqui, mas um outro vai começar uma atividade cultural ali, e que depois, mais tarde, vai ter um show lá. Então, assim, uma coisa realmente parecia um festival, uma coisa fabulosa mesmo, né? Incrível de viver. Foi lindo. Incrível. Todos os dias. Mas foi demais. É um Dá saudade. Bateu saudade. Agora que estavas falando, eu fiquei, nossa, realmente, muito legal. Bateu uma saudade porque realmente é um espírito muito positivo ali que se sente. Eu acho que não tem tempo ruim. Claro, sempre tem perrengue de produção porque faz parte, mas todo mundo que trabalha, a equipe, prestadores de serviços, nossa, eu acho que ali todo mundo dá a camisa para fazer acontecer legal. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Com certeza. Também. E se vê que as pessoas saem dali felizes. Acho que não houve nenhuma crítica, foram, se não estou em erro, 35 mil pessoas que passaram. Agora não lembro o número exato, 35 mil pessoas. É gente para caramba. E não houve uma única menção crítica em redes sociais, em nada. Eu acho que isso é um feito até. E o espaço estava bonito, o espaço cênico todo. Temos que repetir. Tirar essa pandemia daí da frente e repetir. Com certeza. E eu acho que tem que repetir e numa grande festa, porque está todo mundo muito sedento
agora, né, de ter esse contato, que a cultura ela é fabulosa, a cultura ela nos une, a cultura nos torna iguais, tão singulares, né, cada um tão diferente um do outro também, mas nos torna povo, nos torna com a mesma identidade. Então, poder estar nessa comunhão, sabe, é um sentimento tão gostoso, porque o que eu acho que mais causava essa sensação de você estar em várias esferas da sociedade. Você está na esfera da família, porque era um evento que também contava muito com a participação da família, né? Mas você via, ao mesmo tempo, muito jovem, casais, adultos, e tudo encaixadinho no seu tempo certo, acontecendo tudo, né? Então, ali, o Espaço Kids, que começava às 4 horas da tarde, já era ali aquele combustível para o que viria daqui a pouco, que já demandaria uma linguagem que poderia ter um público muito maior, que é o circo, por exemplo, né? E depois que vai explodir os shows, né? Então, assim, era uma coisa muito bem construída dentro de uma programação para todo mundo sair satisfeito, sabe? Todo mundo sair feliz. E eu acho que isso aconteceu. E por isso que nos tornou tão iguais, todo mundo ali, que estava todo mundo torcendo para tudo dar certo. Do começo ao fim, do começo da tarde até o último show da noite, né? Então, poxa, foi realmente fabuloso, fabuloso. Ei, Helena, adorei a nossa conversa. A gente ficaria aqui a noite toda, né? Sim. Até porque as saudades são muitas, né? Mas te agradecer muito por teres conversado aqui um pouquinho, falar sobre a tua experiência, para a gente conhecer também mais o Castelo de Histórias. Convidar todo mundo a pesquisar no YouTube, nas redes sociais, vai lá, segue. Tem um monte de conteúdo legal no YouTube do Castelo de Histórias. Vale a pena ver, porque é divertido. Não interessa a sua idade, você vai curtir para caramba, porque é muito bom. E vale a pena mesmo, quando tudo estiver normalizado, quem estiver em João Pessoa, dar um pulinho no Castelo Branco e ver ao vivo e a cores, porque é uma coisa fantástica. Ou então no Natal na Usina 2020, que eu espero que a gente ainda consiga realizar. Ai, meu Deus, tomara. Tomara. Obrigada a você, Dina, pelo convite aqui, por esse papo, e dizer que a gente só tem realmente a agradecer pelo espaço que foi realizado aí pela usina, por você, por toda a equipe, que foi realmente incrível poder estar contribuindo com a cultura popular aqui, pela formação da leitura aqui em João Pessoa, e que realmente, assim, a gente só tem muito mesmo a compartilhar dos benefícios que nos causou, né? Principalmente de mais pessoas conhecerem o nosso projeto e saber que a gente contribuiu para essa formação, esse movimento lindo que vocês fizeram lá. Então, beijo no coração, muito obrigada e estamos juntas, estamos juntos. Olá, pessoal! A gente é do Castelo de Histórias! E hoje a gente trouxe uma história super divertida para vocês, lá do século XIII, lá atrás. Não. É século XII. Ah, deixa ser 13, é pertinho, vai. E por que 13? Que é o dia do meu aniversário, para fazer uma homenagem. Ah, tá. Então a gente mudou o século, tá? Tá bom, então beleza. Estão preparados? Sim! Beleza, porque hoje a história vai ser A Filha do Rei Luís! Então apertem os cintos e boa viagem! Era uma vez o Rei Luís, com sua filha que logo diz. Era uma vez o Rei Luís,
com sua filha que logo diz: Quero casar, ceder minha mão ao cavaleiro Dom João. Quero casar, ceder minha mão ao cavaleiro Dom João. Querida filha, vem pensar, ele acabou de João. Querida filha, vem pensar, ele acabou de João. Ele é o pobre cavaleiro que anda sem dinheiro. Ele é o pobre cavaleiro que anda sem dinheiro. Querido pai, este João é o escolhido do meu coração. Querido pai, este João é o escolhido do meu coração. Ele dá fim a todos meus ais, é quem me ama, ama demais. Ele dá fim a todos meus ais, é quem me ama, ama demais, ama demais. Ó minha filha, vai pra prisão, eu nunca calo seu coração. Ó minha filha, vai pra prisão, eu nunca calo seu coração. Pois eu prefiro amar na dor do que mudar o meu amor. Pois eu prefiro amar na dor do que mudar o meu amor. O meu amor, o meu amor. Guarda! Prenda minha filha! Ela enlouqueceu! E assim se fez, o tempo passou, ela trancada se ficou. E assim se fez, o tempo passou, ela trancada se ficou. Essas correntes são grosseiras, somente a fome como companheira. Essas correntes são grosseiras, somente a fome como companheira. Mas Dom João por ali passou e uma carta lhe enviou. Mas Dom João por ali passou e uma carta lhe enviou. Ó meu amor, finja sua morte, que eu mudarei sua própria sorte. Meu amor, finja sua morte, eu mudarei sua própria sorte. Oh meu amor, finja sua morte, eu mudarei sua própria sorte. Oh meu amor, oh meu amor. E a princesa por um momento tomou a morte um fingimento. E a princesa por um momento tomou a morte um fingimento. O reino todo silenciou e o pobre rei chorou, chorou. Minha filha morreu! Grande cortejo logo se espalha, com a princesa e sua mortalha. Grande cortejo logo se espalha, com a princesa e sua mortalha. Mas toda aquela multidão foi surpreendida por Dom João. Mas toda aquela multidão foi surpreendida por Dom João. Peço licença, meu nobre rei, para tentar o que pensei. Peço licença, meu nobre rei, para tentar o que pensei. Vou dar um fim a todos os ais, pois sua filha amo demais. Vou dar um fim a todos os ais, pois sua filha amo demais. Amo demais, amo demais, amo demais. No sopro alto sua espada calhou no meio aquela mortalha. No sopro alto sua espada calhou no meio aquela mortalha. A princesinha ele abraçou e suavemente ele a beijou. Pare de beijar!
Sonhei trombetas no mundo inteiro. Ela contou, viva o cavaleiro. Sonhei trombetas no mundo inteiro. Ela contou, viva o cavaleiro. E o rei feliz abraçou João e finalmente concedeu a mão. E o rei feliz abraçou João e finalmente concedeu a mão. O amor se fez em casamento, se enraizou por todo o tempo. O amor se fez em casamento, se enraizou por todo o tempo. Essa história se fez e quem quiser conta outra vez. Essa história se fez e quem quiser conta outra vez. Essa história se fez e quem quiser conta outra vez. Essa história se fez e quem quiser